Vamos falar sobre tecnologia de aplicação, é um dos temas mais importantes aí dentro de nosso curso, para a gente aprender a como fazer, ter práticas agronômicas, né, de preparo de calda, de monitoramento do clima, para a gente fazer uma aplicação perfeita, sem riscos, né, para o meio ambiente e para a nossa lavoura e para a nossa saúde. Pessoal, vamos partir de uma definição, o que que é o alvo biológico e o que que é o alvo químico. O alvo biológico é o organismo que demanda controle pelo uso de agrotóxicos ou produto de controle ambiental. Então, ele é a entidade escolhida, né, para ser atingida de forma direta ou indireta, durante o processo de aplicação, né? E no caso, direta é o produto que é aplicado sobre o alvo. Já no contato indireto, o alvo é alcançado posteriormente após a distribuição. Essa distribuição pode ser uma translocação sistêmica, uma movimentação translaminar, ou pelo deslocamento superficial do depósito inicial do produto, né? Então, alvo biológico é a nossa praga, doença, planta daninha que a gente quer controlar. E o que que é o alvo químico? O alvo químico é o local onde o produto químico, né, nosso ingrediente ativo, nosso produto formulado, ele vai ser aplicado para desempenhar de forma eficiente sua função de controle sobre o alvo biológico. Então, a interação entre alvo biológico e a habilidade do produto de se redistribuir na planta. Então, pessoal, às vezes a gente não aplica o defensivo sobre o nosso alvo biológico diretamente. Por exemplo, eu vou aplicar nas folhas do milho para que a praga, ao se alimentar daquela folha, seja por mastigação ou sucção de seiva, vai ser feito o controle dessa praga. Então, muitas culturas a gente trabalha dessa forma. Um produto pré-emergente, a gente faz a aplicação primeiro no solo, para quando essa planta emergir, ela vai ser controlada, né? Porque o produto está ali como um filme na superfície do solo. Então, essa definição, alguns exemplos, temos a lagarta do milho, né? A lagarta do cartucho. Então, o alvo biológico é a lagarta. E o que que é o alvo químico? É o cartucho do milho, as folhas ali, principalmente no centro do cartucho, onde ela vai se alimentar. A ferrugem do cafeeiro, qual que é o nosso alvo biológico? É o fungo. Mas qual que é o alvo químico? É a folha do café, né? Onde os esporos vão germinar, né, e infectar a nossa folha. Broca do café, o alvo químico, o alvo biológico é o inseto. E o que que é o alvo químico? É o fruto e o próprio inseto. Então, ali no período de trânsito da broca do café, pode ser atingido diretamente a praga também, como a deposição do nosso, do nosso produto, né? Ali, principalmente na coroa do fruto, onde ela vai fazer a mastigação e vai se contaminar e vai fazer o controle dessa praga. Na aplicação aeroagrícolas ou também na aplicação convencional terrestre, a gente sempre fica no equilíbrio entre deriva e cobertura do nosso alvo químico-biológico. Então, se eu, se eu aumentar muito a minha cobertura, né, eu vou produzir gotas finas, mas isso também vai me trazer maior risco de deriva, como a gente vai ver. E por que que... Então seria muito simples. Era só a gente fazer um tamanho de gota muito grossa que a gente ia minimizar muito o risco de deriva. Mas o problema é que gotas muito grossas, a gente não vai ter um controle tão eficiente, porque a cobertura é baixa. Veja bem aqui nessa folha, né, onde está simulando uma aplicação, e o inseto caminhando sobre ela. Veja que nesse terço superior aqui esquerdo, a quantidade a mais de gotas que a gente tem nessa porção. Então aqui é muito mais fácil desse inseto ser contaminado ao caminhar, ao comer sobre essa folha. Agora veja aqui no canto inferior. Nós temos gotas muito grossas, então temos muitos espaços sem receber o nosso ingrediente ativo. Então, a chance de contaminação desse inseto é mais baixa. Lógico que temos exceções, temos produtos altamente sistêmicos, principalmente herbicidas,
que, mesmo sendo gotas muito grossas, né, com baixa cobertura, a gente consegue bom controle, porque essas gotas aqui vão se adentrar, né, na folha das plantas e vai se translocar pela planta inteira. Então, aqui a gente consegue um controle eficiente. Porém, produtos de contato, que são a maioria, né, dos defensivos, precisamos de uma boa cobertura. Aqui é uma imagem que ilustra, né, principalmente a aplicação em soja. Às vezes a soja já está maior, já está no momento aí de floração. Então, devido ao dossel, né, que as plantas formam, a, a cobertura do terço superior é muito maior que o terço médio e inferior. E aqui a gente vai ter no terço superior um controle muito eficiente, né? De praga, doença, mas terço médio e inferior, veja a quantidade baixa que a gente tem aqui de gotas, né, por centímetro quadrado. Papel hidrossensível, como que a gente monitora a quantidade de gotas por centímetro quadrado, né, a nossa cobertura? Principalmente com o uso de papel hidrossensível. Então, é uma ferramenta que a gente utiliza, né, para avaliar a qualidade da pulverização. Ele é sensível à água. Temos também temos um modelo que é sensível a óleo, alguns produtos de aplicação aérea, principalmente de uso com aviação. É, é utilizado bastante óleo, né, na cauda. Então, aqui temos um papel para esse uso. Esse caso aqui ele é sensível à água, as regiões deles são atingidas pela cauda de pulverização, tornam-se azuis e facilita a análise uniforme de distribuição de gotas. A sensibilidade à água, né? Quando as gotas pulverizadas atingem o papel, ele muda de cor, geralmente para azul, indica a deposição de gota. Facilidade no uso, ele é um papel fácil de ser manuseado, é uma ferramenta prática para avaliação do campo. Portabilidade, né? Pode ser facilmente transportado, utilizado em diferentes locais de aplicação. Aqui está um exemplo de como que é feita a avaliação, né? Esse papel é inserido no equipamento, é uma máquina que faz a sua leitura, e aqui vamos ter a cobertura. Então veja bem, aqui nos primeiros a gente tem a cobertura de 6,8% DMV 653, então gotas extremamente grossas. E aqui, mais no final, temos uma cobertura maior, né, de 10,7 DMV de 156, então aqui gotas finas. Então veja a diferença, aqui temos 110 gotas por centímetro quadrado, e, nesse primeiro caso, temos 17 gotas por centímetro quadrado. Como que a gente utiliza os papéis hidrossensíveis? Fazemos o seu posicionamento na lavoura. Geralmente o pessoal faz uma estaca com vergalhão. Então você tem aquele vergalhão fininho, coloca na parte superior, porque se você coloca diretamente nas folhas, ao passar ali o drone, o equipamento pulverizador, vai balançar aquele papel e você não vai ter uma coleta eficiente, né, de dados, né? Porque após esse papel ele pode virar e no momento que está caindo a cauda, então você vai ter um falso diagnóstico. Coleta de dados após a pulverização, a gente digitaliza os papéis, utiliza uma lupa, né, para contar as gotas e avalia também na nossa máquina, né? Tem um modelo comercial bastante usado para fazer essa interpretação. Manuseio, utilizar luvas para evitar a umidade das mãos e manchar os papéis. Então, esses papéis, pessoal, eles se mancham muito fácil, porque a nossa mão tem umidade, tem o suor das mãos. Então, importante utilizar luvas, né, para estar manuseando. O armazenamento, você abre a embalagem, utiliza os papéis dentro de 30 dias, armazenar eles de forma adequada. Então, às vezes, se você deixar a embalagem aberta, eu mesmo já perdi vários papéis sensíveis dessa forma. Se você deixar um pouquinho aberto ali a embalagem, e no dia muito úmido, né, o dia chuvoso, você vai perder todos eles, porque a umidade do ar muito alta, ele já fica todo azul. Então, você perde. Tensão superficial da água e os efeitos da aplicação aérea agrícola. Aqui, turma, nessa primeira imagem, temos a água, né, no seu estado natural, sem uso de adjuvante. Então veja que quando ela se deposita nas folhas ou em outras superfícies, ela tem uma tensão muito alta.
então ela não consegue se espalhar. Isso aqui diminui nossa cobertura. Quando adiciona um adjuvante, veja como que melhora, né? Esse espalhamento da nossa gota de pulverização. Veja a superfície que ela consegue cobrir, né, a mais. Como que o óleo afeta a deriva? A gente vê aí muitos profissionais do campo, agrônomos e técnicos, recomendando o óleo para tudo, né? Toda a cauda. Mas não é bem assim, tem que ter cuidado, porque o óleo na cauda, ele reduz a evaporação e melhora o espalhamento da gota ao atingir o alvo, porém pode aumentar a deriva. É, ele reduz a tensão superficial, né, da solução de pulverização, que pode resultar na formação de gotas menores. Gotas menores são mais suscetíveis à deriva pelo vento. Volatilidade, alguns óleos podem aumentar a volatilidade de mistura, fazendo que o ingrediente ativo evapore mais rápido e se desloque para fora da área alvo, né? Alteração das propriedades físico-químicas. A adição de óleo pode alterar propriedades físicas da causa de pulverização, né, afetando a distribuição e deposição de gotas. Também, pessoal, outro ponto, às vezes numa aplicação que você está trabalhando com gotas muito finas, eu até vou falar aqui mais adiante de DMV e DMN, mas no nosso espectro de gotas, você pode ter calibrado seu drone para ele trabalhar ali com a gota 300 micras, mas vai ter produção pequena ainda de gotas muito menores, por exemplo, de 100 micras. E são gotas muito fáceis de sofrer, né, a deriva, né? A ação de deriva. Então, o óleo vai manter essa gota viva, né? Sem ela ser extinta por muito tempo, facilitando a deriva. Então, o óleo tem que saber fazer a recomendação, né? Tem que ser muito bem analisado. Outro ponto também é que o óleo afeta a seletividade nos defensivos. Então, talvez um produto que era seletivo para a cultura da soja, com adição de óleo, ele se torna menos seletivo e vai causar fitotoxidez. Aqui a gente tem fatores que causam perdas em uma aplicação. Então, veja que qualidade da água, você pode perder até 30%, né, da sua aplicação ali, qualidade dela, espuma, mal homogeneização, deriva, escorrimento, e veja que esses fatores podem ser corrigidos com o uso de um bom adjuvante. É até contra-intuitivo a gente pensar que, às vezes, alguns produtos, né, você vai colocar aí 100 ml por 200 litros de calda, né, uma aplicação terrestre. Você pensa, nossa, mas é muito pouco pelo volume total, mas o efeito é muito grande. E principalmente em drones, né, você trabalhar com 20, 30, 40 litros por hectare, então o efeito é ainda maior. Então é importante sim que o agrônomo recomende um bom adjuvante. Estresse de planta também, né? A gente pode ter perda de 40% da eficiência da aplicação, equipamento de aplicação ruim também, mal calibrado, chuvas posteriores, isso aqui é a maior perda que a gente pode chegar a ter em uma aplicação. Vamos entrar no módulo Teoria da Gota e Deriva.